Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu tô para fazer um vídeo para vocês do Xia 2.0 já há algum tempo e não estava conseguindo fazer, né? Mas foi até bom não ter conseguido fazer, porque muita coisa aconteceu desde então, tá? Então a gente está falando já do Xia 2.0.1. Ele já veio com o plotter do Blade Beat, que já é um pouco mais refinado, né? Já usa plots compactados, etc. Mas veio com um monte de problemas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tudo que aconteceu nesse vídeo, tá? Inclusive também sobre as últimas novidades, tá? Que vocês já devem ter visto aí na chamada do vídeo, tá bom? Vamos lá, eu vou falar mais para vocês. Então, pessoal, primeira coisa que a gente, né, que está acontecendo nesse momento no Xia, né, é a questão da versão 2.0.1, tá? Na realidade, pessoal, a versão 2.0 ela já veio com o Blade Beat Plotter, tá? Só que ele veio com alguns bugs, né? Para vocês terem uma ideia, a versão que veio, né? A versão atual, né, do Blade Beat, a versão lançada oficial, que está tanto na versão 2.0 quanto na versão 2.0.1, ela não plota com menos de 256 GB de RAM, né? Então, assim, se o pessoal já achava, né, que a solução do Mad Max, a solução do Gigahertz, já era uma solução que não era boa, né, para descentralização da moeda, né, porque, bem ou mal, eu estou centralizando o poder de plotar, não poder de plotar, não pura e simplesmente poder de plotar, mas o poder de plotar de maneira mais eficiente, né, o poder de farmar de maneira mais eficiente, a um nicho de pessoas que tem condição de comprar 128 GB de memória RAM, etc e tal. Então, se vocês imaginarem, né, na verdade o Mad Max já também permite com 64. É um pouco bugado, mas com 64 já é possível plotar. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Esse tipo de mudança não contribui com a descentralização da moeda. Primeira coisa, tá? Agora vamos lá. Já existia o plot compactado do Mad Max, já existia, o Blade Beat já estava testando plots compactados, ou seja, pessoal, isso já era uma realidade, né? Plots de 70 e poucos gigas e tal, 70 gigas mais ou menos, já é uma realidade, tá? Em C9, acho que em C9 do Mad Max é 70 gigas, se eu não me engano, tá? Mas, pessoal, assim, as soluções que a gente tinha até então eram o Mad Max foi o primeiro, né? Ele veio com a solução já bem formatada, né? Já bem testada. Reparem que tiveram poucos bugs, né? Na plotagem, tanto na plotagem quanto no farming, né, do Mad Max. Eu, por exemplo, não reparo bugs, eu uso várias funções que ele usa, o Recompute Server, né, que vocês, inclusive, viram que eu fiz vídeo para vocês. Mas, em suma, né, a solução do Mad Max veio muito bem testada e formatada já. Ela já está redondinha, vamos colocar assim. Mas a solução do Blade Beat não. A solução do Blade Beat ela não tá. Ela veio. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a versão 2.0.1, um dos motivos, né, deles terem lançado a versão 2.0.1 foi porque o plot do Blade Beat estava gerando plots inválidos. Então, só para fazer uma retrospectiva, tá, pessoal? O Mad Max lançou a solução dele já faz uns seis meses, tá? A solução de plots compactados se chama Gigahertz, tá? E um pouco de atraso, vamos colocar assim, o, o Blade Beat lançou a solução dele de plots compactados junto com a versão 2.0 do Xia, que é até bem interessante, né? Porque lançar junto com o Xia, né, faz algum sentido, justamente para poder justificar uma versão 2.0. Tá? Isso foi há uma semana, né, faz muito pouco tempo, tá, essa versão, o Blade Beat, né, tendo lançado a versão dele oficial. Tá? Então, pessoal, olhem o gap de tempo. Tá? Mas
Eu não falei nada, vocês no meu canal, vocês não souberam nada sobre uma pool, tá? Literalmente uma pool, que também lançou plots compactados. E galera, por incrível que pareça, foi antes da solução do Mad Max, tá? Então, quem inaugurou os plots compactados não foi o Mad Max, não foi o Blade Beat, com certeza, foi uma pool chamada NoSSD, tá? Essa pool aqui. Isso foi lá lá atrás, tá? Isso deve ter sido março, fevereiro, março, eu não sei exatamente quando, mas foi antes do Mad Max lançar a solução dele, tá? Aí, pessoal, eles têm duas soluções, tá? Na verdade, hoje eles têm duas soluções. Lançaram a segunda solução deles, a versão 2.0, né? Há tipo 2 dias. Deixa eu, aqui, ó, tem o post deles no Share Forum, tá? Então, ó, foi dia 8 de setembro, tá? Então, reparem que eles subiram, né? Basicamente, na verdade, a gente saiu de plots de 70 gigas, né? Que era o alvo, né? Até então. E a gente chegou em plots de 50 gigas, tá? Isso dá mais ou menos 50% de redução do tamanho do plot, né? Ele diz aqui um reward de 201%, né? Ou seja, com o mesmo HD, né, você vai conseguir ter 201% mais plots do que você teria com a solução original, né, com a solução com plots de 100 gigas. Tá? Pessoal, assim, é muito bom, né? A promessa é muito boa. Tá? Agora, onde é que vem os problemas? Né? A gente sabe, pessoal, que nada de graça, tá? Se ele está compactando plot, lembrando, tá? Ninguém está compactando nada, tá? Ele está usando a GPU para gerar esses dados dos plots que não estão presentes lá, né, num plot de 50 gigas, ele está usando a GPU para gerar aquilo em tempo real, tá? Então é assim que ele trabalha, tá? Tanto a solução do NoSSD como a solução de qualquer outro plot compactado, GigaHorse, Blade Beat, todos eles trabalham da mesma maneira, tá? Ele basicamente coloca só no plot aquilo que é mais importante, tá? Aquilo que vai ser suficiente para ele gerar as outras informações, tá? Pessoal, é muito bom, não tenha dúvida disso, mas reparem como que é intenso para GPU. Tá? Reparem aqui que ele colocou só GPUs top de linha. Tá? Então, por exemplo, uma GTX 1080 Ti, não é top de linha de hoje, é o top de linha de 6 anos atrás, mas ainda assim é uma boa GPU. Eu tenho certeza que uma 1080 Ti roda praticamente todos os jogos de hoje em dia. Tá? Então, assim, reparem que ela vai. Que você sofre um pouco, a GPU sofre um pouco, principalmente em compressões mais altas. Tá? Aqui, por exemplo, em C10 ele faz 24 petas, né? Ou seja, é bem menos intensivo, né, para a GPU quando você trabalha com compressões menores, e a curva ela é exponencial. Né? Se a gente for colocar esses pontos aqui, né, e esses valores aqui em peta e esses valores em plots numa curva, tá? Essa curva vai ser assim, né? Ela vai fazer uma parábola. Isso por quê? Com a compressão C15, né, em comparação com, vamos pegar aqui um C10, por exemplo, tá, eu vou economizar só 20 gigas. Né? Reparem aqui, do C0, né, para o C10, eu estou economizando 30 gigas. Do C10 até o C15, eu estou economizando só mais 20. Tá? E olha a diferença que está dando. Ou seja, uma 1080 Ti, ela trabalha 48 vezes mais estressada, vamos colocar assim. Ele trabalha com um nível de estresse 48 vezes maior em C15 do que em C10. E como é que eu sei disso? Porque eu sei que ela é capaz de fazer, de descompactar 24 petas em C10 e ela é capaz de só 0,5 petas em C15. Tá? Então, dividindo isso aqui por isso aqui, a gente vai chegar a 48.
né? Então, 48 vezes mais GPU intensive, né? Intensivo para GPU, né? Vamos colocar assim. Assim, ainda assim, pessoal, vocês podem parar para pensar, mas Léo, ainda assim um baita negócio, né? Eu tô pegando uma farm de 100 gigas, eu estou fazendo ela virar uma farm de 200 gigas, eu estou tendo que botar uma 1080 Ti ali, né? Sim, é um baita negócio, porque provavelmente se você tivesse que duplicar a sua farm, a quantidade de discos, né, a quantidade de energia que você gastaria com discos seria infinitamente maior do que a energia que você vai gastar com uma GPU, né? Estou falando em meio peta, tá, galera? Então, meio peta não dá poucos discos, a não ser que vocês coloquem, sei lá, de só discos de 20 teras, aí tudo bem, vai gastar um pouco menos de energia, mas ainda assim eu acho que uma GPU vai gastar menos energia do que, sei lá, 25 discos de 20 teras, né? Essa conta a gente consegue fazer, quer ver? Mais ou menos assim, 25 vezes, vamos botar 10 watts, 250 watts, né? Então, é mais ou menos o que uma GPU vai gastar, tá? Uma 1080 Ti é mais ou menos o que uma 1080 Ti vai gastar, tá? Pessoal, resumindo, o que eu quero dizer para vocês é que a gente ficou bem mais trabalhoso, tá? Para a GPU, tá? A GPU vai trabalhar muito mais com esses níveis de compressão maior, tá? Agora, e aí, Léo? Aí vocês vão me perguntar, e aí, Léo, vai plotar tudo de novo para essa pool? Bom, vamos lá. São vários fatores. Primeiro fator é que esses plots aqui, eles me incomodam um pouco, tá? Bom, vamos começar falando pelo lado bom, tá? Eu fiz alguns testes de plotagem e os testes foram até muito bons. Reparem aqui, ó, que eu fiz plots aqui, ó, em 1 minuto e 52 segundos, tá? Surreal, surreal. A plotagem muito rápida. Eu não usei, aqui como teste que eu fiz, eu não usei o C15, eu usei C14, tá? Porque eu tinha intenção de realmente testar e farmar um pouco, etc e tal, talvez colocar um HDzinho, só um HD com esses plots e tal. Eu ainda estou pensando ainda como é que eu vou fazer para testar isso daí de alguma maneira, tá? Mas eu tenho alguns pontos, algumas controvérsias, mas eu já vou falar sobre isso para vocês. Eu quero só mostrar para vocês o tamanho dos plots que eu consegui alcançar. Pessoal, é interessante, né? Reparem, né? Eu fiz C14, deu 56 gigas, dá 53, né, gigabytes, mais ou menos. É interessante, tá? Mas vamos lá, vamos começar a falar então, falando da parte boa, né? É fácil plotar, é muito rápido, muito rápido. É impressionante como é eficiente, tá? Essa plotagem em 1 minuto e 52 eu fiz usando um NVMe, tá? Então eu plotei usando memória, 128 GB de RAM, com um NVMe, ele plotou direto no NVMe, ele plotou direto da memória para o NVMe direto. Por isso que foi tão rápido, tá? Esse é o pulo do gato, tá? Se não fizer desse jeito, não é tão rápido, tá? Mas essa pool, ela justamente tem o nome de No SSD, justamente porque desde o início parece que eles já propunham uma plotagem feita sem o uso de NVMe, tá? Ela usava vários HDs, um RAID para plotar em HD, e ele fazia os plots em paralelo, fazia um negócio interessante e que funcionou bem, né? Até o dia que eles lançaram o plot compactado, e aí tudo indica que roubaram a ideia deles, né? Tudo indica que copiaram a ideia dos caras. Mas o que eu quero dizer, pessoal? Vamos lá. Eles não usam o protocolo oficial do Xia, tá? Então, agora falando sobre os problemas, né? Eles não usam o protocolo oficial do Xia, tá? Então, reparem aqui que esse plot tem um nome, é um plot com nome, né, um nome de plot estranho, né? Não é, a gente não está acostumado com esse nome de plot, com esse tipo de nome de plot, né? Reparem que até o Mad Max, o Giga Horse, acompanhou
o nome, a nomenclatura do plot é do antigo Xia, do antigo não, da versão antiga do Xia, né? Mas ele só adicionou o C, né, a compactação. Mas, em suma, você vê que eles aqui mudaram tudo, né? Até a extensão do plot foi mudada. Pessoal, aonde que isso me incomoda um pouco? Tá? Reparem, pensem assim, eu não estou plotando para mim, eu estou plotando para uma chave, para a chave da pool. Na prática, eu estou fazendo isso, tá? Eu estou plotando na chave da pool. Reparem que eles abstraem essas camadas de o que é pool, o que é uma coisa, porque eles mudam o nome do plot, eles mudam tudo. Então, é justamente para você dar uma abstraída nessa parte, né, que a gente está acostumado. E não, eu não vejo, assim, não é por... eu não vejo tanto problema nisso. Hoje em dia é muito fácil plotar, então eu não vejo tanto problema nisso em si. O que me incomoda um pouco é porque, de uma certa maneira, é fácil plotar, né? Mas de uma certa maneira, se a gente, por exemplo, precisar replotar toda a nossa farm, isso vai levar um tempo, né? Então não é assim a coisa mais simples do mundo, né? E eles pode ser, o que eu fico pensando, né? São várias coisas. Primeiro, que hoje eles podem estar me pagando bem, mas no futuro eles podem estar me pagando pior, eles podem estar aumentando a comissão. Hoje a comissão é 3,5%, eles podem estar aumentando a comissão no futuro, né? Então isso me incomoda um pouco. Não quer dizer que eu não vá deixar, que eu não vá testar, tá, pessoal? Não quer dizer que eu não vá fazer um teste. Isso não é o ponto, tá? O ponto é que eu não estou muito confiante de botar todas as minhas fichinhas e fazer minha farm toda nesse sistema, né? Se, por exemplo, eu simplesmente quiser mudar de pool, eu não posso, né? Quando a gente plota, a gente coloca nosso endereço, payout address, né? O endereço de pagamento, né? Então, basicamente, eles abstraem toda essa camada da blockchain, né? Eu não tenho, usando a pool deles, eu não tenho mais que ter database, eu não preciso ter DB mais, né? Eu só preciso ter uma wallet, né? Então, assim, tem vários pontos que são, por um lado, positivo, né? Mas, por outro lado, eles podem ser negativos se a gente observar pelo ponto da liberdade que a gente estaria perdendo. A liberdade simplesmente de escolher uma outra pool no momento que a gente simplesmente quiser. Tá? Eu mais ou menos entendo, né? É a maneira que ele tem de cobrar a comissão, né? Porque ele cobra 3,5% de comissão, porque o Mad Max cobra 3,65%, se eu não me engano. Né? Então, ele cobra 3,5%. Né? Então, eu não vou dizer para você que está certo ou está errado. Né? A questão é, será que é só 3,5% mesmo? Será que se amanhã eles decidirem aumentar a comissão? Então, são várias coisas que a gente acaba ficando na cabeça. Né? Infelizmente, pessoal, a gente eu, por exemplo, já farmei na HPool, por exemplo. Então, tem certas coisas que eu falo para mim, não, cara, eu não quero isso de novo para mim. Tudo bem, ninguém está compartilhando mnemônica, não chega nesse ponto, né? Mas é uma solução de plotagem que me tira essa liberdade, tá? Pessoal, agora, de uma certa... Vamos lá, alguns vão falar para mim, Léo, você plotou, a tua farm está plotada no Edmax, etc., e aí, o que você vai fazer agora, né, em relação não no SSD? Eu já meio que falei, né, eu não pretendo plotar minha farm inteira nessas condições, mas ao Giga Horse e ao Blade Beat, por exemplo, né, porque, pessoal, o Blade Beat, sendo a solução oficial do Xia, ela fica, de certa maneira, convidativa, falando assim, pô, vamos plotar na solução oficial, porque, bem ou mal, ela me alcançou já um padrão de eficiência semelhante ao do Mad Max. Né? Só que reparem que está tudo mudando. Né? O próprio lançamento, né, dessa pool no SSD e tal, esse lançamento da versão 2.0 do plot deles, né, vai fazer o Mad Max falar, opa, peraí, não, eu tenho certeza disso. Ele falar, não, pera um pouquinho, vocês não vão
Se não seja por isso, a gente vai fazer uma versão aqui que também vai oferecer 50% de compactação. Se bobear o Mad Max do jeito que ele vai fazer 52% de compactação, né? Então, eu acho que se alguém tiver que replotar alguma coisa, se vocês quiserem replotar alguma coisa, esperem um pouco. Porque o fato do Mad Max ter que refazer, vai ter que trabalhar com níveis de compactação maiores, eu também acho que o Blade Beat vai fazer a mesma coisa. Tá? No futuro, pode valer a pena a gente replotar para o Blade Beat, mas eu só vou fazer isso quando o Blade Beat estiver muito, muito bem refinado. E quando as funcionalidades que o Blade Beat tiver forem semelhantes às funcionalidades que eu tenho com o Gigahertz. Né? É como eu falei para vocês, com uma GPU com 3 GB de VRAM em Linux, eu consigo descompactar C8. Né? Descompactar. Então, o Blade Beat já disse que precisa de 8 GB, de GPU de 8 GB. Né? Então, cara, de cara, eles já me exigem um pouco mais. Né? O que eu não acho que é o fim do mundo, né? Mas se eu tivesse... hoje minha solução não cabe uma GPU de 8 GB. Não é que não cabe, é que hoje eu não tenho uma GPU de 8 GB para essa finalidade. Né? Então, eu estou usando o que eu tenho. Né? E se o Blade Beat, e se o Mad Max me oferece isso, eu vou continuar com a solução dele. Tá? Pessoal, aí alguns vão falar assim, mas Léo, o Gigahertz tem taxa, o Gigahertz cobra uma taxa. Tá? Realmente, o Gigahertz cobra uma taxa. É uma taxa de 3,65%, se não me engano, mas eu não conheço ninguém que pagou essa taxa até hoje. Quer dizer, pelo menos ninguém me disse que foi cobrado. Tá? Porque como é que funciona, para vocês entenderem? 3,65% é a taxa da mineração, né, usando o Gigahertz. Só que, para que ele consiga receber essa grana, né, receber esse chia, ele tem que tirar de algum lugar. E para ele tirar de uma maneira que fique segura para ele, para ninguém conseguir evitar que ele consiga tirar essa grana, né, tirar esse chia. E também não tenha, né? Eu acho que é muito mais seguro para ele, tá? O que ele faz? Uma certa porcentagem das pessoas que quebram um bloco, na hora que você quebra seu bloco, você vai lá e aquele bloco todo vai pro Mad Max, tá? Então, quando vocês quebram um bloco, alguns blocos que vocês vão quebrar vão direto pro Mad Max, tá? Provavelmente ele vai entrar na sua carteira e vai sair da sua carteira imediatamente, tá? Eu não sei exatamente como é que ele faz isso, tá? Mas de alguma maneira ele consegue fazer isso, né? De alguma maneira ele consegue fazer isso de uma maneira automatizada. Só que eu nunca ouvi falar. Quer dizer, óbvio, né? Se a gente entrar no fórum do Chia, né? O Chia Fórum, por exemplo, com certeza a gente vai encontrar gente falando sobre que pagou, né, o bloco pro Mad Max. Mas do pessoal aqui do canal, por exemplo, tá? Eu nunca ouvi falar de ninguém que pagou, tá? Que teve seu bloco, né, tirado para pagar a comissão do Mad Max. Então, inclusive, pessoal, se vocês já pagaram comissão, né, o bloco para a comissão do Mad Max, avisa aqui para mim, porque eu não conheço ninguém, inclusive um amigo nosso que quebra bloco com uma certa frequência, né? Tem uma farm bem grande, quebra bloco tipo a cada 3 dias, por exemplo, para vocês terem uma ideia, 2, 3 dias. E ele nunca pagou um bloco pro Mad Max. Então, eu, pessoalmente, acho que essa proporção é bem pequena, entendeu? Provavelmente os 3,65% dos blocos quebrados, né? Em teoria não era para ser isso, tá? Era para ser 8 vezes 3,65, tá? Por quê? Porque se você só recebe 1/8 quando você quebra o bloco,
né? E a comissão é 3,65, então deveria ser 8 vezes isso, tá? Mas aparentemente não é o que está acontecendo, tá bom, pessoal? Pessoal, eu não quero me alongar mais nesse vídeo. Esse vídeo era para ser curto mesmo, tá? Mais ou menos mostrar isso aqui para vocês, tá? E falar um pouco mais para vocês. Eu vou aguardar um pouco mais a solução mais compactada do GigaROSS, porque eu acho que vai ser uma solução mais completa, né? O Mad Max ele já se provou ser um cara profissional no trabalho dele, né? O que ele se propõe a fazer. E eu acho que a solução dele vai ser mais completa. Óbvio, em algum momento pode ser que o Blade Beat ele se equipare e aí não vai justificar mais a gente ter plots não oficiais, vamos colocar assim, né? Mas por enquanto a gente vai ficar do jeito que a gente está, tá? Pessoal, eu tenho alguns outros vídeos para fazer para vocês, inclusive um vídeo assim um pouco preocupante, olhando o lado um pouco negativo dessa parte da compactação dos plots. É um vídeo um pouco teorias da conspiração, tá? Eu vou tentar preparar isso para vocês assim mais rápido possível, ver se essa semana a gente consegue, né? Eu consigo ter mais vídeos aí. Eu sei que eu não estou conseguindo, né? Em algum momento eu vou conseguir falar um pouquinho mais para vocês sobre tudo isso, sobre tudo que está acontecendo, né? Agora, infelizmente, não é a hora. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, eu vou deixar um link do nosso Discord e também vou deixar um link do WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp sobre Chia, tá? Pessoal, um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.